A madrugada de terça-feira já não tinha mais hora. O relógio digital marcava 4h17 da manhã, mas aquele número havia perdido qualquer significado para as 20 pessoas confinadas na sala de crise do 38º andar. O ar-condicionado ronronava em sua potência máxima, tentando compensar o calor gerado por dezenas de computadores que não haviam sido desligados em 4 dias. Copos de café descartáveis se acumulavam nas bordas das mesas, alguns ainda com resquícios de líquido frio, outros amassados pela tensão de mãos que já não sabiam mais o que fazer. Marina Quintela observava tudo daquele ponto específico, próximo à janela panorâmica que exibia a metrópole adormecida lá embaixo. Seus 62 anos pareciam pesar toneladas naquele momento. O reflexo no vidro mostrava uma mulher que já não reconhecia completamente. Os ombros curvados, as olheiras profundas, os lábios apertados em uma linha fina de resistência. Ela havia construído a Quintela Engenharia com as próprias mãos, tijolo por tijolo, contrato por contrato, enfrentando um mercado que insistia em dizer que mulheres não entendiam de concreto e aço. 40 anos. 40 anos de luta para estar ali, no comando do maior grupo de construção civil do país, responsável por erguer arranha-céus, pontes e até um terminal de aeroporto internacional. E agora tudo ameaçava desmoronar em questão de horas por causa de algo que ela mal conseguia compreender. Linhas de código, algoritmos maliciosos, extorsão digital. Roberto Figueiredo, o diretor de tecnologia que ela havia contratado com pompa e circunstância 2 anos atrás, esfregava os olhos vermelhos enquanto digitava comandos que pareciam não levar a lugar algum. Ao lado dele, 3 consultores internacionais de segurança cibernética cochichavam em inglês, suas expressões variando entre o desespero e a derrota. A advogada corporativa, Patrícia Mendes, revisava pela 100ª vez os termos legais da ameaça que havia chegado por um canal criptografado na última sexta-feira. A mensagem era clara e brutal. Alguém havia invadido todos os sistemas da Quintela Engenharia e tinha em mãos documentos que, segundo afirmavam, provavam esquemas de corrupção, pagamentos indevidos a fiscais e superfaturamento em contratos públicos. Nada daquilo era verdade. Marina sabia disso com a certeza de quem sempre operou dentro da lei, por mais difícil que fosse. Mas ela também sabia que, na era da informação instantânea, a verdade importava menos do que a percepção. Se aqueles documentos forjados fossem divulgados para a imprensa e para os órgãos de controle, a empresa seria destruída antes mesmo de poder se defender. O prazo era às 6 da manhã daquela terça-feira. Faltavam menos de 2 horas. A quantia exigida era obscena. 50 milhões de reais transferidos para uma conta em paraíso fiscal, sem garantias de que os arquivos seriam realmente deletados. Marina já havia decidido que não pagaria. Não era uma questão de orgulho, mas de princípio. Ceder a esse tipo de chantagem significaria admitir uma culpa que não existia e abrir precedente para ataques futuros. Mas a alternativa era assistir ao colapso de tudo que construíra. Os técnicos haviam tentado de tudo. Rastrearam a origem dos arquivos, tentaram quebrar as criptografias, buscaram rastros digitais que levassem aos responsáveis. Cada tentativa resultava em um beco sem saída mais frustrante que o anterior. Quem quer que estivesse por trás daquilo conhecia profundamente não apenas tecnologia, mas também a estrutura interna da Quintela Engenharia. Os documentos falsos eram convincentes demais. Incluíam detalhes de projetos, datas específicas, nomes de funcionários reais. Alguém havia estudado a empresa por dentro durante muito tempo. Marina se afastou da janela e caminhou até a mesa central, onde o telão de LED exibia as linhas de código da última mensagem recebida dos extorsionários. Era um emaranhado de caracteres que ela não entendia, mas que parecia zombar de sua impotência. Abaixo do código, uma frase em português, quase poética em sua crueldade. Impérios construídos sobre areia merecem ser levados pela maré. O tempo da prestação de contas chegou. Ela leu aquela frase pela 20ª vez e sentiu o mesmo aperto no peito. Havia algo naquelas palavras que a incomodava além do conteúdo ameaçador. Algo no ritmo, na escolha dos termos. Mas sua mente cansada não conseguia identificar o que. Roberto levantou a cabeça, finalmente desistindo de digitar. Marina,
Precisamos conversar sobre a possibilidade real de negociação. Sei que você não quer pagar, mas temos que considerar os danos de uma exposição pública. A advogada Patrícia interveio antes que Marina pudesse responder. Se pagarmos, estaremos admitindo culpa implícita. Qualquer investigação posterior vai partir da premissa de que tínhamos algo a esconder. Legalmente, seria um suicídio. E se não pagarmos, será um suicídio financeiro e reputacional, Roberto retrucou, sua voz carregada de uma irritação que vinha crescendo nas últimas horas. Vocês não entendem a sofisticação desse ataque. Quem fez isso não é um hacker amador. É alguém com recursos, conhecimento profundo e, aparentemente, um motivo pessoal. Marina se sentou lentamente na cadeira que ocupava havia quase 100 horas. Um motivo pessoal, ela repetiu, deixando as palavras pairarem no ar. Você acha que é vingança? Um dos consultores internacionais, um homem magro de sotaque indefinível, assentiu. O padrão sugere isso. Extorsões puramente financeiras costumam ser mais diretas, mais automatizadas. Esse ataque tem um componente emocional. A escolha das palavras, o timing, até os documentos forjados. Alguém quer não apenas seu dinheiro, mas sua humilhação. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo zumbido dos computadores. Marina fechou os olhos, permitindo-se um momento de vulnerabilidade que raramente demonstrava. Quem a odiava tanto? Em 4 décadas de carreira, certamente havia feito inimigos. Concorrentes que perderam licitações, funcionários demitidos, parceiros que se sentiram prejudicados. Mas ódio suficiente para planejar algo dessa magnitude? Foi quando a porta da sala se abriu com um leve rangido. Todos os olhares se viraram, esperando talvez algum reforço de última hora, algum especialista milagroso que resolveria tudo. Mas quem entrou foi uma figura que a maioria mal registrava diariamente. Dona Irene, a funcionária da limpeza que trabalhava naquele andar há mais de 3 décadas. Ela empurrava seu carrinho com produtos de limpeza, os movimentos automáticos de quem repetia aquela rotina há tanto tempo que já nem precisava pensar. 61 anos de idade, cabelos grisalhos presos em um coque simples, o uniforme azul impecavelmente limpo apesar da hora e da exaustão que certamente deveria sentir. Dona Irene era parte da paisagem tão familiar quanto os móveis ou as luminárias, invisível na sua constância. Roberto fez um gesto impaciente. Dona Irene, agora não é uma boa hora. Pode voltar depois? Mas a mulher já havia entrado completamente, e por algum motivo que ela mesma não saberia explicar depois, seus olhos foram diretamente para o telão. Ela parou de empurrar o carrinho. Ficou completamente imóvel, olhando para aquela tela gigante com as linhas de código e a frase em português. Marina notou a mudança. Havia algo na postura de Dona Irene que chamou sua atenção, uma tensão que não combinava com a tranquilidade habitual da funcionária. Dona Irene, a senhora está bem? A mulher não respondeu imediatamente. Deu 2 passos à frente, abandonando o carrinho, os olhos fixos na tela. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade estranha, um misto de certeza e incredulidade. Essa frase. Eu conheço essa frase. O silêncio na sala mudou de qualidade. Agora não era mais o silêncio da derrota, mas da atenção súbita. Roberto franziu a testa. Como assim, conhece? Dona Irene apontou para o telão com um dedo que tremia levemente. Impérios construídos sobre areia merecem ser levados pela maré. Eu já ouvi essas palavras antes. Não são só palavras. São dele. Marina se levantou devagar, cada músculo do corpo em alerta. Dele quem, Dona Irene? A funcionária da limpeza virou-se para encará-la, e pela primeira vez em 3 décadas de convivência, Marina realmente a viu. Viu a inteligência nos olhos cansados, viu décadas de observação silenciosa, viu uma memória que havia catalogado cada detalhe daquele lugar que ela limpava todos os dias. Do Dr. Augusto Ferreira Braga. O nome caiu sobre a sala como uma pedra jogada em água parada, criando ondas de reconhecimento em alguns rostos e confusão em outros. Marina sentiu o sangue gelar nas veias.
Augusto Ferreira Braga. Ela não ouvia aquele nome há quase 10 anos, mas a simples menção dele trouxe de volta uma enxurrada de memórias que ela havia preferido enterrar no passado. Roberto olhou de Marina para Dona Irene, completamente perdido. Quem é Augusto Ferreira Braga? Foi Patrícia, a advogada, quem respondeu, sua voz carregada de uma cautela que vinha da experiência com processos trabalhistas antigos. Ele foi diretor financeiro da Quintela Engenharia. Trabalhou aqui por... Quanto tempo, Marina? 15 anos? 17, Marina corrigiu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. 17 anos. E foi demitido por justa causa em 2015. Dona Irene assentiu lentamente, como se cada movimento confirmasse memórias que ela carregava há anos. Ele dizia essa frase sempre, quando ficava nervoso, quando discutia com alguém, quando achava que estavam sendo injustos com ele. Impérios construídos sobre areia. Era como um mantra dele. Marina voltou a se sentar, mas agora sua postura havia mudado. A derrota deu lugar a algo diferente, uma mistura de raiva e compreensão. Explique melhor, Dona Irene. Como a senhora sabe disso? A funcionária da limpeza olhou ao redor, parecendo perceber pela primeira vez que todas aquelas pessoas importantes estavam realmente prestando atenção nela. Ela engoliu em seco, mas não recuou. Eu limpava o escritório dele 3 vezes por semana, sempre no final da tarde, depois das 6. O Dr. Augusto costumava ficar até tarde e ele... Bem, ele falava sozinho. Ou falava ao telefone. Às vezes nem notava que eu estava lá. Um dos consultores internacionais se inclinou para a frente, seu interesse claramente despertado. E você se lembra do que ele dizia? Não de tudo, Dona Irene admitiu, suas mãos se entrelaçando nervosamente à frente do corpo. Mas lembro dessa frase porque ele repetia muito, especialmente nos últimos meses antes de ser mandado embora. Ele estava, como posso dizer, amargurado. Dizia que havia construído sistemas financeiros que mantinham a empresa de pé, que ele era o verdadeiro alicerce e que sem ele tudo ia desmoronar. Dizia que impérios construídos sobre areia, sem reconhecer quem realmente sustentava tudo, mereciam ser levados pela maré. Marina fechou os olhos, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma forma que ela não queria aceitar. Augusto havia sido brilhante, isso ela não podia negar. Um gênio em planejamento financeiro, capaz de otimizar recursos de maneiras que pareciam impossíveis. Mas também era arrogante, controlador e, como descobriram tarde demais, desonesto. Patrícia já estava digitando furiosamente em seu tablet. Preciso dos detalhes da demissão dele. Qual foi exatamente o motivo? Desvio de recursos, Marina respondeu, cada palavra pesando. Não muito comparado ao tamanho da empresa. Cerca de 2 milhões ao longo de 3 anos. Ele criava fornecedores fantasmas, superfaturava serviços, redirecionava pagamentos. Foi descoberto por pura sorte, durante uma auditoria de rotina que ele não esperava. Roberto se levantou bruscamente, agora completamente conectado à conversa. E ele tinha conhecimento profundo dos sistemas da empresa. Conhecia a estrutura, os processos, as pessoas. Conhecia tudo, Marina confirmou. Ele era meticuloso, obsessivo com detalhes, e quando foi confrontado, não demonstrou arrependimento. Disse que a empresa lhe devia muito mais do que ele havia pegado, que era apenas uma compensação justa por anos de trabalho não reconhecido. Dona Irene deu mais, um passo à frente, sua voz ganhando confiança. Posso falar mais uma coisa? Ele tinha um filho. Um menino que às vezes vinha visitá-lo no escritório. Deve ter uns 20 e poucos anos agora. O Dr. Augusto vivia falando dele, dizendo que o garoto era um prodígio com computadores, que ia revolucionar a tecnologia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto e os consultores trocaram olhares significativos. Um deles, o homem magro de sotaque indefinível, virou-se para seu computador e começou a digitar com urgência renovada. Marina olhou para Dona Irene com uma intensidade que a fez tremer levemente. A senhora lembra o nome do filho? Gabriel, Dona Irene respondeu sem hesitar. Gabriel Ferreira Braga.
Lembro porque o Dr. Augusto tinha uma foto dele na mesa com o nome escrito atrás. Eu via quando limpava o porta-retratos. Roberto já estava ao lado do consultor, observando a tela enquanto informações começavam a aparecer. Gabriel Ferreira Braga, 27 anos, formado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual, com especialização em segurança de sistemas, e olha só isso. Ele apontou para uma linha específica. Ele trabalhou para 3 empresas de tecnologia diferentes nos últimos 5 anos. Todas elas o demitiram por suspeita de atividades inadequadas. Nada provado legalmente, mas o padrão está aqui. Patrícia se juntou a eles lendo por cima do ombro de Roberto. Tem mais. Há 6 meses ele abriu uma empresa de consultoria em segurança digital. Uma empresa pequena, quase invisível, mas registrada. E vejam o endereço da sede. Marina já sabia o que ia ouvir antes que as palavras fossem ditas. Deixe-me adivinhar. A mesma cidade onde Augusto se mudou depois de ser demitido. Exatamente, Patrícia confirmou. Curitiba. Pai e filho morando na mesma região. E o filho com todas as habilidades técnicas necessárias para executar um ataque como esse. O consultor internacional levantou a mão, pedindo atenção. Preciso verificar algo. Vocês têm os logs de acesso aos sistemas da empresa dos últimos 12 meses? Especificamente, tentativas de login de contas antigas ou inativas? Roberto correu para seu computador e, após alguns minutos de busca frenética, congelou. Aqui. 3 tentativas de acesso usando as credenciais antigas de Augusto Ferreira Braga, todas bloqueadas automaticamente. Mas aconteceram há 8 meses. Na época, atribuímos a algum erro de sistema ou tentativa automática de força bruta. Não foi erro, o consultor disse, sua voz fria e analítica. Foi reconhecimento. Ele estava testando se as credenciais ainda funcionavam, mapeando as defesas. E quando não funcionou, provavelmente encontrou outra forma de entrar. Alguém com conhecimento interno dos sistemas teria várias portas dos fundos. Marina sentiu uma raiva crescer dentro dela. Uma raiva fria e focada. Durante anos, ela havia se sentido culpada pela demissão de Augusto. Apesar do roubo, parte dela se perguntava se não havia sido severa demais, se não poderia ter dado uma segunda chance. Mas agora, vendo a extensão da vingança que ele havia planejado, envolvendo o próprio filho em um esquema de extorsão, toda a culpa evaporou. Então, foi isso, ela disse, sua voz recuperando a firmeza que a caracterizava. Ele passou 10 anos alimentando o ressentimento, criando o filho com a mesma amargura, planejando isso. Não é sobre dinheiro. É sobre me destruir da mesma forma que ele acha que foi destruído. Dona Irene, que havia permanecido quieta enquanto todos processavam as informações, finalmente falou novamente, sua voz suave, mas carregada de uma sabedoria que vinha de décadas de observação silenciosa. Posso dizer mais uma coisa, doutora Marina? O doutor Augusto não era uma pessoa má quando chegou aqui. Eu lembro dos primeiros anos. Ele era dedicado, trabalhava muito, realmente se importava com a empresa. Mas alguma coisa mudou. Ele começou a se sentir invisível, não valorizado. Reclamava que ninguém via o trabalho dele, que todos os créditos iam sempre para outros. Marina olhou para a mulher que, ironicamente, tinha sido invisível para ela durante 3 décadas. E a senhora? A senhora sempre esteve aqui, vendo tudo, ouvindo tudo. Por que nunca disse nada antes? Dona Irene sorriu com tristeza. Porque ninguém nunca perguntou, doutora Marina. E porque aprendi há muito tempo que pessoas como eu não são vistas como fonte de informação importante. Somos apenas parte do cenário. As palavras atingiram Marina com mais força do que qualquer ameaça digital poderia. Ela olhou ao redor da sala, para todos aqueles especialistas caros, todos aqueles sistemas sofisticados, toda aquela tecnologia de ponta, e percebeu que a solução havia estado ali o tempo todo, nas memórias de uma mulher que limpava os escritórios enquanto todos iam embora. Roberto interrompeu o momento. Temos uma pista sólida agora. Precisamos passar isso para as autoridades imediatamente. Se conseguirmos localizar Gabriel Ferreira Braga e provar o envolvimento dele, podemos não apenas parar o ataque, mas processá-lo criminalmente. Patrícia já estava ao telefone, com a Polícia Federal, explicando a situação em termos jurídicos precisos.
Os consultores começaram a trabalhar em rastrear digitalmente qualquer atividade recente associada ao nome de Gabriel. A sala, que há poucos minutos estava afundada na derrota, agora fervilhava com energia renovada. Marina se aproximou de Dona Irene, que havia voltado timidamente para perto de seu carrinho de limpeza, como se o momento de atenção já tivesse passado e ela precisasse retornar à invisibilidade confortável. Dona Irene, Marina chamou suavemente. A mulher se virou surpresa. Obrigada. Obrigada por prestar atenção em coisas que ninguém mais prestava. Por lembrar do que todos esquecemos. Dona Irene apenas assentiu, mas Marina viu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos cansados. Eram lágrimas de quem finalmente havia sido vista. O relógio marcava 5h42 da manhã, quando a ligação da Polícia Federal chegou. Marina atendeu no viva voz, permitindo que todos na sala ouvissem. A voz do delegado Daniel Moreira era profissional, mas carregada de uma urgência que fazia cada palavra soar como um tic-tac de bomba-relógio. Doutora Marina, conseguimos uma ordem judicial para rastrear as comunicações de Gabriel Ferreira Braga. Temos uma equipe em deslocamento para o endereço em Curitiba, mas há uma complicação. Os dados preliminares sugerem que ele não está mais no Brasil. A última movimentação de telefone dele foi registrada há 3 dias, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em um voo para Lisboa. Marina sentiu o estômago apertar. Portugal. O país estava a milhares de quilômetros de distância, em um fuso horário completamente diferente, e a cooperação internacional levaria dias que eles não tinham. Faltavam menos de 20 minutos para o prazo final. Roberto praguejou baixinho, mas Patrícia já estava formulando alternativas. Delegado Moreira, vocês conseguem rastrear a localização atual dele através de sinais digitais? Qualquer atividade online que possamos usar? Estamos tentando, doutora Patrícia, mas quem quer que seja esse rapaz, ele sabe cobrir os rastros. Estamos coordenando com a Interpol e com autoridades portuguesas, mas o processo é lento. No entanto, há algo que pode nos ajudar. Conseguimos acessar registros de propriedade e descobrimos que Augusto Ferreira Braga, o pai, mantém um apartamento em Lisboa desde 2017. Se o filho está lá, é provável que esteja usando essa base. Dona Irene, que permanecera sentada silenciosamente em uma cadeira próxima à parede, levantou-se de repente. Todos os olhares se voltaram para ela. Desculpe interromper, mas o doutor Augusto costumava falar sobre Portugal. Dizia que era o lugar perfeito para recomeçar, que lá as pessoas valorizavam experiência e conhecimento. Ele tinha família lá, uma prima ou tia, não tenho certeza. Mas lembro que ele mencionava uma cidade específica. Não era Lisboa, era um nome menor. O delegado Moreira captou a informação imediatamente. A senhora se lembra do nome dessa cidade? Dona Irene fechou os olhos, fazendo um esforço visível de memória. As décadas de trabalho silencioso haviam treinado sua mente a catalogar detalhes que outros considerariam insignificantes. Coimbra. Ele dizia que Coimbra era a verdadeira joia de Portugal, que lá havia paz longe do caos das grandes cidades. Marina viu Roberto e os consultores já digitando o nome da cidade, cruzando informações. O delegado agradeceu e desligou, prometendo retornar em poucos minutos. A sala mergulhou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som frenético de teclas sendo pressionadas. Foi então que o telão piscou. Uma nova mensagem havia chegado pelo mesmo canal criptografado. Todos congelaram. Roberto abriu o arquivo com as mãos trêmulas e as palavras surgiram na tela em letras grandes e brancas contra o fundo negro. 17 minutos. Espero que tenham tomado a decisão certa. Impérios precisam saber quando seu tempo acabou. A arrogância tem preço, e vocês estão prestes a pagá-lo. Não haverá segunda chance. Marina leu as palavras e sentiu algo diferente desta vez. Não era mais apenas a ameaça que a incomodava, mas o tom. Havia algo pessoal demais, algo que transcendia a simples extorsão. Ela olhou para Dona Irene, que também observava a tela com atenção. Dona Irene, Marina começou devagar. Quando o doutor Augusto foi demitido, como ele reagiu? A senhora estava aqui naquele dia? A funcionária assentiu.
as lembranças claramente dolorosas. Estava assim, limpava o corredor, quando os seguranças o escoltaram para fora. Ele não gritou, não fez escândalo, mas o jeito como ele olhou para o prédio ao sair parecia um homem que estava fazendo um juramento. Ouvi ele murmurar algo sobre justiça, sobre como um dia todos entenderiam seu valor. Patrícia se aproximou, sua mente jurídica conectando pontos. Marina, você se lembra de algum detalhe específico do processo de demissão? Algo que pudesse ter agravado o ressentimento dele, além do óbvio? Marina revirou as memórias daquele período. Havia sido um dos momentos mais difíceis de sua gestão. Confrontar alguém que havia sido peça fundamental da empresa. Provar a traição. Tomar a decisão de afastá-lo. Ele pediu para que eu reconsiderasse. Disse que podia devolver o dinheiro, que era apenas um empréstimo não autorizado, que planejava repor tudo. Mas eu não podia aceitar. Não era só sobre o dinheiro, era sobre confiança. Se eu perdoasse, que mensagem isso enviaria? E como você comunicou a demissão? Patrícia pressionou. Por escrito, seguindo todos os protocolos legais. Chamei uma reunião formal com a presença do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos. Apresentei as evidências, dei a ele a oportunidade de se explicar e então comuniquei a decisão. Foi tudo documentado, tudo dentro da lei. Dona Irene tossiu suavemente, chamando atenção. Posso acrescentar algo? Não sei se é importante, mas lembro que logo depois da demissão, o Dr. Augusto tentou voltar ao prédio algumas vezes. Os seguranças não deixavam, é claro, mas ele ficava do lado de fora, olhando para cima. Uma vez eu estava saindo do turno e esbarrei nele. Ele me reconheceu e começou a falar, como se eu fosse uma amiga antiga. Disse que havia dedicado os melhores anos de sua vida à empresa, que havia sacrificado tempo com a família, que tinha perdido momentos importantes do crescimento do filho por estar trabalhando até tarde, e que no final, tudo que recebeu foi humilhação pública. Marina sentiu um peso no peito. Humilhação pública? Foram as palavras dele, Dona Irene confirmou. Disse que você poderia ter lidado com tudo discretamente, que não precisava envolver tantas pessoas, que não precisava manchar o nome dele. Ele chorou na minha frente, ali na calçada. Disse que o filho perguntava por que o pai tinha sido tratado como criminoso e que ele não sabia como explicar. O consultor internacional interrompeu, sua voz cortante. Isso é clássico comportamento de alguém que não aceita responsabilidade. Ele inverteu a narrativa na própria cabeça, transformou-se de culpado em vítima e claramente passou essa versão para o filho. Roberto assentiu. Gabriel deve ter crescido ouvindo que a mãe foi injusta, que destruiu o pai sem motivo, que a empresa roubou anos de trabalho honesto. Essa é a história que ele acredita. Marina olhou novamente para a mensagem na tela. 16 minutos agora. Ela tomou uma decisão. Precisamos tentar contato direto. Se isso é pessoal, se é sobre ser visto e reconhecido, talvez possamos negociar de outra forma. Não com dinheiro, mas com diálogo. Patrícia hesitou. Marina, não sabemos se isso vai funcionar. Pode ser interpretado como fraqueza. Ou pode ser interpretado como humanidade, Marina rebateu. Dona Irene está certa. Talvez eu tenha sido severa demais. Não no julgamento, mas na execução. Eu poderia ter lidado com aquilo com mais discrição. Poderia ter pensado no impacto que teria sobre a família dele. Eu estava protegendo a empresa, mas não considerei que estava destruindo um homem completamente. Roberto se virou para ela, surpreso. Você não pode estar pensando em se desculpar com quem está nos extorquindo. Não vou me desculpar pelo que fiz, mas talvez pelo como fiz. Marina corrigiu. Há uma diferença. E se isso abrir uma brecha, se isso nos der tempo, vale a pena tentar. Dona Irene se aproximou, colocando uma mão gentil no braço de Marina. Posso sugerir algo, doutora Marina? Se for falar com eles, não fale como empresária. Fale como pessoa. O Dr. Augusto sempre se sentiu tratado como peça, como número. Mostre que você o vê como ser humano. Às vezes é só isso que as pessoas querem. Serem vistas. As palavras da funcionária ecoaram pela sala.
Marina olhou para aquela mulher de 61 anos, que havia passado 3 décadas limpando escritórios, ouvindo conversas, observando dramas corporativos e que agora estava oferecendo uma sabedoria que todos os consultores caros do mundo não haviam conseguido fornecer. Roberto, consegue abrir um canal de comunicação direto com quem enviou essas mensagens? O diretor de tecnologia hesitou, mas assentiu. Posso tentar, mas não garanto que vão responder. Tente. Enquanto Roberto trabalhava para estabelecer o contato, Marina começou a formular mentalmente o que diria. Não seria um roteiro corporativo, não seria mediado por advogados. Seria ela, Marina Quintela, falando com Augusto e Gabriel Ferreira Braga, humano para humano. Seria arriscado, talvez até perigoso do ponto de vista legal, mas algo dentro dela dizia que era o caminho certo. O telefone de Patrícia tocou. Era o delegado Moreira novamente. Doutora Patrícia, temos uma atualização. A polícia portuguesa localizou a atividade no apartamento de Augusto Ferreira Braga, em Coimbra. Estão montando uma operação, mas precisam de autorização formal que vai levar pelo menos mais 1 hora. Eles sugerem que tentem ganhar tempo. Patrícia olhou para Marina e assentiu. O plano estava claro. Roberto finalmente levantou a cabeça. Consegui. Há um protocolo de resposta ativo. Se enviarmos uma mensagem, eles vão receber. Não sei se vão responder, mas vão receber. Marina respirou fundo. Então vamos enviar. Ela se aproximou do teclado, as mãos tremendo levemente. Dona Irene permaneceu ao seu lado, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Marina começou a digitar, escolhendo cada palavra com cuidado, despindo-se da armadura corporativa que usava há 40 anos. Augusto, é Marina. Sei que você está lendo isso. Sei que seu filho está com você. Não vou fingir que entendo completamente sua dor, mas quero que saiba que vejo agora coisas que não vi antes. Vejo que fui rígida demais, que não considerei o impacto humano das minhas decisões. Podemos conversar? Não como empresária e ex-funcionário, mas como pessoas que compartilharam anos de trabalho juntos. Faltam minutos, mas talvez seja tempo suficiente para sermos honestos um com o outro. Marina. Ela pressionou enviar antes que pudesse se arrepender. A mensagem desapareceu na tela, engolida pelo vazio digital. E então, todos esperaram. Os minutos se arrastavam como horas. Marina observava a tela com uma intensidade que fazia seus olhos arderem, mas não conseguia desviar o olhar. 11 minutos para as 6 da manhã. 10 minutos. 9. Nenhuma resposta chegava. Roberto andava de um lado para o outro, os consultores murmuravam entre si em tons preocupados. Patrícia mordia o lábio inferior enquanto mantinha contato constante com o delegado Moreira através de mensagens de texto. Dona Irene permanecia sentada, as mãos cruzadas no colo, os olhos fechados. Marina pensou por um momento que ela estivesse rezando, mas quando a funcionária abriu os olhos, havia apenas uma calma profunda ali, a serenidade de quem já havia visto muitas tempestades passarem. 7 minutos. 6. A tensão na sala estava se tornando insuportável quando, finalmente, o sistema emitiu um sinal sonoro. Uma nova mensagem havia chegado. Roberto correu para o computador e todos se aglomeraram ao redor da tela. As palavras que apareceram não eram o que esperavam. Não havia raiva direta, nem ameaças renovadas. Em vez disso, havia algo mais desconcertante: vulnerabilidade. Marina, você se lembra do projeto da ponte em Florianópolis? Aquele que parecia impossível financeiramente? Passei 4 meses reconstruindo o orçamento, encontrando formas criativas de redistribuir recursos, convencendo investidores. A ponte foi construída e ganhou prêmios de engenharia. Mas quando os jornalistas perguntaram como foi possível, você falou sobre visão, sobre determinação, sobre a equipe de engenheiros. Meu nome nunca foi mencionado. Era sempre assim. Eu era o motor invisível, e você era o rosto do sucesso. Durante 17 anos, Marina. 17 anos de invisibilidade. Marina leu as palavras e sentiu algo quebrar dentro dela. Ela se lembrava da ponte, é claro. Lembrava do orgulho de ver aquela estrutura elegante cruzando a baía, das matérias na imprensa, dos elogios. Mas Augusto estava certo.
Ela nunca havia acreditado publicamente o trabalho dele. Havia assumido que um bom salário e bônus eram um reconhecimento suficiente. Antes que pudesse formular uma resposta, outra mensagem chegou. A caligrafia digital era diferente, mais direta, mais agressiva. Gabriel havia assumido o teclado. Eu tinha 12 anos quando meu pai foi expulso daqui. 12 anos. E achava que meu pai era um herói. Ele saía de casa antes de eu acordar e voltava quando eu já estava dormindo. Mas eu sabia que ele estava construindo coisas importantes. E então, de um dia para o outro, tudo mudou. Vi meu pai virar um homem quebrado. Vi minha mãe chorar porque não sabíamos como pagar as contas. Vi nossos vizinhos sussurrarem quando passávamos. Você destruiu minha família, Marina Quintela, e chamou isso de justiça. O impacto emocional das palavras atingiu Marina como um soco físico. Ela nunca havia pensado em Gabriel, nunca havia considerado que havia uma criança assistindo enquanto ela desmontava a vida do pai. Para ela, Augusto era um funcionário desonesto que precisava ser afastado, mas para Gabriel, ele era simplesmente pai. Dona Irene tocou gentilmente o ombro de Marina. Responda com a verdade, doutora Marina. Não com a verdade corporativa, mas com a verdade do seu coração. Marina assentiu e começou a digitar, as lágrimas finalmente escapando e escorrendo pelo rosto que ela havia mantido impassível durante tantos anos. Gabriel, você tem razão em estar com raiva. Eu tomei decisões que protegeram a empresa, mas não pensei no menino de 12 anos que perderia a imagem do pai herói. Não pensei na esposa que teria que lidar com as consequências. Vi apenas os números desviados, a confiança traída, o risco para centenas de outros funcionários. Mas agora entendo que havia pessoas reais sendo afetadas. E isso importa. Importa muito. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Augusto, você também tem razão. Eu falhei em reconhecer publicamente suas contribuições. Eu estava tão focada em proteger a imagem da empresa, em ser vista como a líder forte, que não dividi os créditos como deveria. Você era invisível, e isso foi injusto. Mas preciso que vocês dois entendam algo. O que você fez, Augusto, colocou em risco o sustento de 300 famílias. Não posso pedir desculpas por ter protegido essas pessoas, mas posso pedir desculpas por não ter manejado a situação com mais humanidade, por não ter pensado no impacto sobre vocês como família. 5 minutos para as 6. Roberto estava visivelmente suando. Os consultores olhavam entre si com expressões tensas. Patrícia recebeu uma nova mensagem do delegado. A polícia portuguesa estava na porta do apartamento em Coimbra, esperando ordens para agir. A resposta de Augusto veio mais rápida desta vez. Humanidade. Palavra interessante vindo de você, Marina. Você sabe o que eu fiz com o dinheiro que desviei? Paguei o tratamento médico da minha mãe que estava morrendo. Ela precisava de um procedimento que o plano de saúde recusava cobrir. Eu pedi um adiantamento, pedi um empréstimo pessoal da empresa, pedi ajuda. Todas as solicitações foram negadas porque não estavam dentro da política. Então eu fiz o que precisava fazer para salvar minha mãe. Ela viveu mais 2 anos por causa daquele dinheiro. E quando finalmente tive condições de repor, quando estava organizando as finanças para devolver cada centavo, você me descobriu e me jogou fora como lixo. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela não sabia. Ninguém havia mencionado uma mãe doente, um tratamento médico. A auditoria só havia mostrado os números, as transferências irregulares, os documentos falsificados. Ela havia assumido ganância, nunca havia investigado o motivo. Dona Irene falou suavemente. A mãe dele se chamava Dona Benedita. Ela veio algumas vezes ao escritório nos últimos anos. Uma senhora gentil, sempre agradecendo ao filho por cuidar dela. Ela faleceu alguns meses depois da demissão do Dr. Augusto. Ouvi comentários na época. Patrícia interveio, sua voz profissional, mas compassiva. Marina, mesmo que o motivo fosse nobre, o método ainda era legalmente problemático. Você não podia saber. Mas eu poderia ter perguntado. Marina respondeu, sua voz quebrada. Poderia ter investigado além dos números. Poderia ter visto o ser humano por trás da transgressão. Ela voltou a digitar, agora com as mãos tremendo visivelmente. Augusto,
Eu não sabia sobre sua mãe. Sei que isso não muda o que aconteceu. Mas se eu soubesse, teria procurado uma forma diferente de resolver. Você deveria ter vindo até mim. Deveria ter explicado. Talvez eu falhasse em ouvir. Mas você nunca me deu a chance. E agora estamos aqui, 10 anos depois, com seu filho cometendo um crime que vai destruir a vida dele da mesma forma que você sente que destruía a sua. É isso que você quer? Passar esse ciclo de dor adiante? 3 minutos. Roberto tinha as mãos na cabeça, claramente desesperado. Os consultores já haviam desistido de qualquer solução técnica e apenas observavam o drama humano se desenrolar. Patrícia mantinha o delegado Moreira atualizado em tempo real. A resposta de Gabriel foi explosiva. Não fale sobre destruir minha vida. Você não tem ideia do que vivemos. Tivemos que nos mudar 3 vezes porque as pessoas reconheciam o nome do meu pai. Ele não conseguia emprego porque você se certificou de que a história dele chegasse a todos os lugares. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos para nos sustentar. E você acha que uma desculpa agora muda alguma coisa? Marina estava prestes a responder quando Dona Irene fez algo inesperado. Ela se levantou, caminhou até o computador e, gentilmente, pediu permissão para digitar. Marina, surpresa, afastou-se e deixou a funcionária assumir o teclado. As palavras de Dona Irene apareceram na tela com uma simplicidade poderosa. Gabriel, aqui é Irene Oliveira. Você não me conhece, mas eu conheci seu pai durante os anos que ele trabalhou aqui. Eu era a funcionária da limpeza que cuidava do escritório dele. Vi seu pai trabalhar até tarde, vi a dedicação dele e também vi a amargura crescer dentro dele. E agora vejo você cometendo o mesmo erro, deixando a raiva definir quem você é. Seu pai era um homem bom que tomou decisões ruins quando estava desesperado. A doutora Marina é uma mulher boa que tomou decisões duras sem enxergar o quadro completo. Vocês dois são humanos imperfeitos. E você, Gabriel, está no ponto onde pode escolher: perpetuar a dor ou quebrá-la. Escolha sabiamente, porque essa decisão vai te definir para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de ronronar. 2 minutos para as 6. O delegado Moreira enviou uma mensagem urgente. Precisavam de uma decisão agora sobre a invasão do apartamento. Foi quando o telão piscou novamente. Mas desta vez não era uma mensagem de texto. Era uma solicitação de videochamada. Roberto olhou para Marina, os olhos arregalados. Eles querem falar cara a cara. Marina não hesitou. Aceite. A tela se dividiu. E pela primeira vez em 10 anos, Marina viu o rosto de Augusto Ferreira Braga. Ele havia envelhecido consideravelmente. Os cabelos completamente brancos, profundas rugas ao redor dos olhos. Ao lado dele, um jovem de aparência semelhante, mas com o fogo da juventude ainda ardendo no olhar. Gabriel. Durante longos segundos ninguém falou. Apenas se olharam, reconhecendo a humanidade um do outro através da conexão digital que cruzava um oceano. Foi Augusto quem quebrou o silêncio, sua voz rouca e cansada. Marina, você está diferente. 10 anos fazem isso com as pessoas, Augusto. Você também. Ele assentiu devagar. Recebi sua mensagem, todas elas, e... Sua voz falhou, por um momento. E talvez eu também devesse ter feito as coisas diferente. O relógio marcava exatamente 5h58 da manhã. 2 minutos. Marina olhou para o rosto de Augusto Ferreira Braga na tela, vendo lágrimas silenciosas escorrerem pelas bochechas do homem que um dia fora seu diretor financeiro mais brilhante. Gabriel, ao lado do pai, tinha a mandíbula cerrada, mas seus olhos revelavam uma confusão que Marina reconheceu. A confusão de alguém que construiu toda uma identidade sobre uma narrativa, e agora via essa narrativa começar a se desintegrar. Augusto, Marina começou mantendo a voz firme, mas gentil. Ainda temos 2 minutos. 2 minutos para decidir se continuamos um ciclo de destruição ou se fazemos algo diferente. Algo que nenhum de nós planejou, mas que talvez seja o que ambos precisamos. Augusto limpou o rosto com as costas da mão, um gesto tão humano e vulnerável que fez várias pessoas na sala engolirem em seco.
Você sabe o que é engraçado, Marina? Passei 10 anos planejando esse momento. 10 anos imaginando sua cara quando tudo desmoronasse. E agora que estou aqui, vendo você realmente me enxergando, ouvindo você reconhecer seus erros, eu me sinto vazio, porque percebo que vingança não preenche o buraco que foi deixado. Gabriel virou-se abruptamente para o pai. Pai, sobre o que você está falando? Tudo o que fizemos, todos os meses de planejamento, tudo o que arriscamos, era para esse momento. Era para ela pagar pelo que fez com você, com nossa família. Era o que eu dizia para mim mesmo, Augusto respondeu, olhando para o filho com uma tristeza profunda. Era a história que eu contava para justificar minha amargura. Mas, seu Gabriel, eu menti. Não apenas para Marina na época, mas para você todos esses anos. Eu não desviei aquele dinheiro apenas para o tratamento da sua avó. O rosto de Gabriel empalideceu. Do que você está falando? Augusto respirou fundo, como um homem prestes a confessar um pecado guardado há muito tempo. Era verdade sobre o tratamento dela, sim, mas era apenas parte do dinheiro. O resto eu usei para cobrir dívidas de jogo que tinha acumulado. Eu tinha um problema, filho. Apostava online, em cassinos quando viajava a trabalho. Estava afundado em dívidas e usei a doença da minha mãe como desculpa para pegar dinheiro que não era meu. A verdade é que eu era covarde. Demais para admitir minha fraqueza, então construí uma narrativa onde eu era o herói, sacrificando-se pela família. A revelação caiu sobre a sala como uma bomba silenciosa. Gabriel recuou, balançando a cabeça em negação. Não, não. Você sempre disse que foi injustiçado, que ela não deu chance de explicar. Porque era mais fácil culpar Marina do que assumir que eu tinha um vício, Augusto confessou, as palavras saindo em um jorro doloroso. Era mais fácil fazer de conta que eu era uma vítima das circunstâncias do que admitir que estava doente e precisava de ajuda. E quando fui demitido, quando tudo ruiu, transformei Marina em vilã para não ter que olhar no espelho e ver o verdadeiro responsável. Marina sentiu as pernas fraquejarem e se segurou na mesa. Dona Irene, percebendo, rapidamente puxou uma cadeira para ela. Marina se sentou, olhando para o homem na tela com uma mistura de choque e compreensão crescente. Você nunca me disse sobre o vício, Marina murmurou. Se tivesse pedido ajuda... Eu sei, Augusto interrompeu. Eu sei, Marina, e essa é a verdade que carreguei todos esses anos. Eu poderia ter pedido ajuda, poderia ter sido honesto, mas preferi o orgulho e depois preferi a raiva. E acabei envenenando meu filho com essa raiva, transformando-o em instrumento da minha vingança contra uma mulher que apenas fez o trabalho dela. Gabriel estava visivelmente tremendo agora. Então tudo que você me contou era mentira? Todos esses anos ouvindo sobre como ela destruiu você, como precisávamos fazer justiça, como o sistema era corrupto e precisava pagar, era tudo baseado na sua mentira? Sim, Augusto disse simplesmente, as lágrimas agora fluindo livremente. E eu sinto muito, filho. Sinto muito por ter roubado anos da sua vida com essa obsessão. Sinto muito por ter te transformado em criminoso para satisfazer minha necessidade de sentir que tinha algum poder, algum controle sobre a narrativa. O relógio marcou 6 horas da manhã. O prazo havia expirado, mas ninguém se moveu. Todos estavam presos naquele momento de verdade crua e dolorosa. Roberto olhou para Marina, sussurrando. O que fazemos? Eles tecnicamente ainda estão nos extorquindo. As autoridades estão esperando. Marina levantou a mão pedindo silêncio. Ela olhou diretamente para Gabriel através da tela. Gabriel, seu pai acabou de lhe dar um presente terrível e doloroso, mas um presente mesmo assim. Ele lhe deu a verdade. E agora você tem uma escolha que ele não teve coragem de fazer há 10 anos. Você pode assumir responsabilidade por suas ações e parar isso agora, ou pode continuar por um caminho que vai destruir sua vida. Gabriel olhava para o vazio, claramente em choque. Quando finalmente falou, sua voz era a de uma criança perdida. Eu não sei quem sou sem essa raiva. Passei tanto tempo planejando isso, estudando para isso, preparando-me para este momento.
Se eu parar agora, o que sobra? Foi Dona Irene quem respondeu, sua voz suave, mas firme. Sobra sua vida inteira. Pela frente, jovem Gabriel. Sobra a chance de construir algo ao invés de destruir. Sobra a oportunidade de ser melhor do que as circunstâncias que te formaram. Augusto colocou a mão no ombro do filho. Ela está certa. E eu vou estar ao seu lado. Não importa o que você decida. Mas como seu pai, eu te imploro. Pare isso agora. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Não deixe o orgulho e a raiva roubarem mais anos da sua vida. Gabriel cobriu o rosto com as mãos. E todos puderam ver seus ombros sacudirem com soluços silenciosos. Segundos se transformaram em minutos. A sala estava em suspensão total. 20 pessoas mal respirando enquanto esperavam a decisão de um jovem de 27 anos do outro lado do oceano. Finalmente, Gabriel baixou as mãos. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma clareza neles que não estava antes. Ele olhou diretamente para Marina. Se eu parar isso, se eu desativar tudo agora, o que acontece comigo? Patrícia se adiantou, sua voz profissional, mas não desprovida de compaixão. Gabriel, você cometeu crimes graves, invasão de sistemas, extorsão, falsificação de documentos. As autoridades portuguesas e brasileiras já estão envolvidas. Haverá consequências legais, não posso mentir sobre isso. Mas, Marina interrompeu, olhando para Patrícia com determinação. Eu posso influenciar como essas consequências se desenrolam. Posso testemunhar sobre as circunstâncias atenuantes, posso pedir clemência, posso até oferecer recursos para que você tenha a melhor defesa possível. Não posso fazer os crimes desaparecerem, Gabriel, mas posso garantir que você seja tratado com justiça e humanidade. Augusto abraçou o filho, sussurrando algo que as câmeras não captaram. Gabriel assentiu lentamente, tomando uma decisão visível em seu rosto. Ele se virou para seu computador e todos puderam ver através da tela parcialmente compartilhada que ele começou a digitar comandos. Roberto se aproximou de seu próprio terminal, monitorando o sistema em tempo real. Ele está desativando o código malicioso. Está apagando os arquivos forjados. Está desfazendo tudo. A sala explodiu em suspiros coletivos de alívio. Pessoas que haviam segurado a respiração por dias finalmente permitiram que seus corpos relaxassem. Mas Marina permaneceu focada na tela, observando Gabriel trabalhar meticulosamente para desfazer meses de preparação em questão de minutos. Quando finalmente terminou, Gabriel olhou para a câmera com olhos exaustos. Está feito. Tudo foi removido. Os sistemas estão limpos. Roberto confirmou após uma varredura rápida. Ele está dizendo a verdade. Não consigo encontrar nenhum vestígio do código malicioso ou dos arquivos falsos. Marina assentiu lentamente. Obrigada, Gabriel. Sei que não foi fácil. Fácil? Gabriel soltou uma risada sem humor. Acabei de jogar fora anos de trabalho e provavelmente vou para a prisão. Mas... Ele olhou para o pai, depois de volta para Marina. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz algo certo. Patrícia já estava ao telefone com o delegado Moreira, explicando a situação e coordenando com as autoridades portuguesas. Havia detalhes legais a serem resolvidos, processos a serem iniciados, mas o tom era diferente agora. Não era mais uma caça urgente a criminosos perigosos, mas sim o processamento cuidadoso de 2 homens que haviam cometido erros graves, mas que também haviam demonstrado capacidade de mudança. Marina olhou para Augusto na tela. E você? O que vai fazer agora? Augusto limpou os olhos novamente. Vou acompanhar meu filho através do que vem pela frente. Vou finalmente procurar ajuda para o vício que nunca tratei. Vou tentar ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Ele fez uma pausa. E Marina, se você permitir, quando tudo isso passar, quando cumprirmos o que tivermos que cumprir, gostaria de conversar, de verdade. Não sobre vingança ou justiça, mas sobre fechamento, entendimento mútuo. Marina assentiu, sentindo lágrimas finalmente escaparem de seus próprios olhos. Eu gostaria disso também, Augusto. Eu realmente gostaria.
Dona Irene, que havia permanecido discretamente ao lado durante toda a conversa, finalmente falou. Doutor Augusto, o senhor se lembra de mim? Augusto focou nela pela primeira vez e o reconhecimento iluminou seu rosto. Dona Irene? A senhora ainda está lá? Ainda estou, ela confirmou com um sorriso gentil. E vou lhe dizer o que disse ao seu filho. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher ser melhor. As autoridades portuguesas chegaram ao apartamento naquele momento, e a chamada de vídeo foi encerrada com Gabriel e Augusto sendo levados para prestar depoimentos formais. Mas não havia brutalidade, não havia drama. Apenas dois homens aceitando as consequências de suas ações com uma dignidade recém-descoberta. Quando a tela ficou preta, a sala do 38º andar permaneceu em silêncio por longos momentos. Então, lentamente, as pessoas começaram a se mover, a respirar normalmente, a processar o que havia acabado de acontecer. Roberto foi o primeiro a falar. Bem, isso foi inesperado. Marina soltou, uma risada que era meio choro. Inesperado é uma palavra suave para o que acabou de acontecer. Ela se virou para Dona Irene, que estava discretamente reorganizando seu carrinho de limpeza, preparando-se para voltar ao seu trabalho como se os últimos minutos não tivessem mudado completamente o curso de múltiplas vidas. Dona Irene, espere. Dona Irene parou, virando-se lentamente para encarar Marina. Havia uma expressão quase tímida em seu rosto, como se estivesse esperando ser dispensada de volta à sua rotina invisível. Mas Marina cruzou a sala com passos determinados, parando diretamente na frente da funcionária que havia trabalhado naquele edifício por 35 anos sem nunca ser verdadeiramente vista. A senhora salvou esta empresa, Marina disse, sua voz clara e firme apesar da emoção que carregava. Não com tecnologia, não com estratégias corporativas, mas com algo que nenhum de nós teve: memória, observação e humanidade. A senhora viu pessoas onde nós só víamos funções. A senhora lembrou de detalhes que nós descartamos como irrelevantes. E a senhora nos ensinou nesta madrugada a lição mais importante que qualquer líder pode aprender. Roberto e os consultores observavam em silêncio. Patrícia havia pausado sua chamada telefônica. Todos estavam testemunhando algo que raramente acontecia no mundo corporativo. Reconhecimento genuíno fluindo para baixo na hierarquia ao invés de para cima. Dona Irene balançou a cabeça modestamente. Doutora Marina, eu só disse o que sabia. Foi a senhora quem teve coragem de usar essa informação, de abrir seu coração para pessoas que queriam destruí-la. Foi a senhora quem escolheu humanidade ao invés de orgulho. Mas foi a senhora quem me mostrou o caminho, Marina insistiu. Durante décadas, eu construí essa empresa focando apenas no que era visível. Lucros, contratos, estruturas físicas. Esqueci que empresas são feitas de pessoas e que as pessoas mais importantes nem sempre são as que ocupam os escritórios mais altos. Marina se virou para Roberto. Convoque uma reunião urgente do conselho para amanhã à tarde e quero que Dona Irene esteja presente. Dona Irene arregalou os olhos. Eu? Mas, doutora Marina, eu não tenho nada a contribuir em uma reunião de conselho. Eu apenas... A senhora apenas salvou um império de bilhões de reais com sabedoria e observação. Marina interrompeu gentilmente. E isso me fez perceber algo fundamental. Nós temos uma falha estrutural nesta organização. Temos especialistas em tecnologia, em finanças, em engenharia, mas não temos ninguém que verdadeiramente entenda o coração humano desta empresa. Ninguém que conheça as histórias das pessoas que mantêm tudo funcionando. Roberto estava claramente confuso. Marina, o que exatamente você está propondo? Marina voltou-se para ele com um sorriso cansado, mas genuíno. Estou propondo que criemos uma posição nova. Assessora de Cultura Organizacional e Relações Humanas. Alguém cuja única função seja observar, ouvir e manter a liderança conectada com a realidade de quem realmente faz este lugar funcionar todos os dias. A sala ficou em silêncio absoluto. Um dos consultores internacionais começou a rir suavemente, mas era um riso de admiração. Em 30 anos de consultoria corporativa, nunca vi nada assim, mas é brilhante.
É absolutamente brilhante. Dona Irene estava pálida. Doutora Marina, eu não tenho formação universitária. Não tenho diploma em recursos humanos ou administração. Só tenho o ensino médio completo e 35 anos limpando escritórios. Exatamente, Marina disse com convicção. A senhora tem 35 anos observando esta empresa de um ângulo que nenhum MBA do mundo pode ensinar. A senhora conhece os guardas noturnos pelo nome, sabe quais executivos tratam mal os funcionários da limpeza. Ouve conversas que pessoas como eu nunca ouvirão porque as pessoas baixam a guarda quando acham que ninguém importante está ouvindo. Essa perspectiva é inestimável. Patrícia se aproximou, sua mente jurídica já processando detalhes. Marina, isso vai exigir uma reestruturação formal, aprovação do conselho, definição de responsabilidades claras. Mas se você está falando sério, posso começar a elaborar a documentação hoje mesmo. Estou completamente séria, Marina confirmou. E quero que o salário seja compatível com um cargo de assessoria executiva. Quero que Dona Irene tenha um escritório neste andar, acesso a todas as áreas da empresa e autoridade para reportar diretamente a mim sobre qualquer questão que observe relacionada ao bem-estar e à cultura organizacional. Dona Irene afundou lentamente em uma cadeira, as pernas claramente falhando em sustentá-la. Isso é real? Isso está realmente acontecendo? Marina se ajoelhou ao lado da cadeira, olhando diretamente nos olhos da mulher. Dona Irene, durante 35 anos a senhora foi invisível nesta empresa. Mas a verdade é que a senhora sempre esteve vendo tudo, e hoje a senhora nos salvou não apenas de uma crise digital, mas de algo muito pior. A cegueira de líderes que esqueceram de olhar para as pessoas que sustentam tudo. Se a senhora aceitar esta posição, prometo que nunca mais será invisível. E prometo usar o que a senhora me ensinar para transformar esta empresa em um lugar onde todos sejam vistos. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Dona Irene agora. Ela segurou as mãos de Marina com força. Eu aceito. Claro que aceito. Mas com uma condição. Qualquer coisa. Quero continuar conhecendo os funcionários da limpeza, os seguranças, os recepcionistas. Quero que meu escritório tenha uma porta sempre aberta para eles, porque são essas pessoas que realmente sabem o que acontece nesta empresa, e se eu perder contato com elas, vou perder exatamente o que me torna útil. Marina sorriu através de suas próprias lágrimas. Combinado. As semanas que se seguiram foram de transformação profunda. A notícia do ataque cibernético frustrado vazou para a imprensa. Mas Marina optou por uma abordagem radical de transparência. Em uma coletiva de imprensa que chocou o mercado, ela contou a história completa. A extorsão, o confronto emocional com Augusto e Gabriel, a resolução através de diálogo humano, ao invés de apenas recursos tecnológicos. E creditou publicamente Dona Irene como a pessoa que havia fornecido a informação crucial que salvou a empresa. A história se tornou viral. Jornais nacionais e internacionais reportaram sobre a faxineira que salvou um império bilionário. Mas Marina fez questão de corrigir a narrativa em cada entrevista. Dona Irene não era apenas uma faxineira, era agora assessora de cultura organizacional e representava uma filosofia completamente nova de gestão que reconhecia valor em todos os níveis da hierarquia. No dia em que Dona Irene foi oficialmente apresentada ao conselho e a todos os funcionários da Quintela Engenharia, Marina organizou uma cerimônia no auditório principal. Mais de 500 pessoas compareceram. Dona Irene subiu ao palco usando um terno elegante que Marina havia insistido em comprar para ela, mas que ela havia escolhido, em tons modestos de cinza, recusando qualquer ostentação. Quando Marina lhe entregou o crachá novo, com o título de assessora de cultura organizacional impresso abaixo do nome, a ovação foi ensurdecedora. Mas foi o discurso de Dona Irene que realmente transformou aquele momento em algo inesquecível. Eu passei 35 anos sendo invisível nesta empresa. Ela começou, sua voz tremendo levemente, mas ganhando força a cada palavra. E aprendi que invisibilidade pode ser tanto uma maldição quanto um dom. É uma maldição quando você não é visto porque é considerado sem valor. Mas é um dom quando permite que você veja verdades que outros não conseguem enxergar.
Ela fez uma pausa, olhando ao redor do auditório. Eu vi muita coisa ao longo desses anos. Vi pessoas brilhantes serem ignoradas porque estavam em posições consideradas inferiores. Vi guardas noturnos com soluções criativas para problemas de segurança que ninguém perguntava. Vi recepcionistas que sabiam mais sobre satisfação de clientes do que qualquer pesquisa cara poderia revelar. Vi motoristas que entendiam logística melhor do que alguns gerentes. Vários funcionários em uniformes operacionais estavam nas primeiras fileiras, convidados especialmente para o evento. Dona Irene olhou diretamente para eles. E eu aprendi que o conhecimento mais valioso de uma organização frequentemente está nas mãos daqueles que mantêm a estrutura funcionando todos os dias. Não porque sejam mais inteligentes ou mais importantes, mas porque veem a empresa de um ângulo diferente. Um ângulo que complementa a visão de quem está nos escritórios executivos. Ela se virou para Marina, que estava sentada na primeira fileira. A doutora Marina me deu uma oportunidade que nunca imaginei ter, mas o verdadeiro presente que ela me deu, e que está dando a todos vocês hoje, é a promessa de que nesta empresa, a partir de agora, todos serão vistos. Todos terão voz. Porque ela entendeu algo que muitos líderes levam uma vida inteira para aprender. Empresas não são construídas de cima para baixo. São construídas de baixo para cima, e do meio para fora, e de todos os lados ao mesmo tempo. A ovação que se seguiu fez as paredes do auditório vibrarem. Marina subiu ao palco e abraçou Dona Irene, e fotógrafos capturaram aquele momento que se tornaria icônico, a CEO bilionária e a ex-funcionária da limpeza, abraçadas como iguais, representando uma nova forma de liderança baseada em humanidade e reconhecimento mútuo. Nos meses seguintes, a transformação na Quintela Engenharia foi profunda e mensurável. Dona Irene estabeleceu um programa de conversas invisíveis, onde funcionários de todos os níveis podiam compartilhar observações e sugestões diretamente com a liderança. Muitas inovações surgiram dessas conversas. Um guarda noturno propôs um sistema de segurança que economizou milhões. Uma recepcionista sugeriu mudanças no atendimento a clientes que aumentaram a satisfação em 40%. Um motorista identificou rotas de logística mais eficientes que reduziram custos operacionais. Quanto a Gabriel e Augusto, o processo legal seguiu seu curso. Gabriel recebeu uma sentença reduzida devido às circunstâncias atenuantes e ao fato de ter voluntariamente desativado o ataque. Ele cumpriria 3 anos em regime aberto, com possibilidade de liberdade condicional antes. Marina cumpriu sua promessa de fornecer recursos para sua defesa e, mais importante, ofereceu algo inesperado. Quando Gabriel cumprisse sua pena, haveria uma posição esperando por ele na Quintela Engenharia, trabalhando em segurança digital, usando suas habilidades para proteger ao invés de atacar. Augusto finalmente procurou tratamento para seu vício em jogos. Marina, através de Dona Irene, enviava mensagens ocasionais de encorajamento. Não havia perdão fácil ou esquecimento do passado, mas havia algo mais valioso: compreensão mútua e a possibilidade de cura. 1 ano depois daquela madrugada dramática no 38º andar, Marina estava em seu escritório quando Dona Irene bateu à porta. Ela agora tinha seu próprio escritório no mesmo andar, mas preferia visitar Marina pessoalmente para suas conversas mais importantes. Doutora Marina, tenho algo para lhe mostrar, Dona Irene disse entregando um relatório. É o resultado da pesquisa anual de satisfação dos funcionários. Marina olhou os números e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A satisfação havia aumentado 68%. A rotatividade havia caído pela metade. E na seção de comentários abertos, uma frase se repetia em variações diferentes em dezenas de respostas. Finalmente me sinto visto nesta empresa. Você fez isso, Marina disse olhando para Dona Irene com admiração genuína. Você transformou toda a cultura desta organização. Nós fizemos isso. Dona Irene corrigiu gentilmente. A senhora teve a humildade de ouvir e a coragem de mudar. Eu apenas forneci a perspectiva que sempre esteve aqui, esperando para ser notada. Marina se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. O mesmo edifício, a mesma vista, mas tudo parecia diferente agora. Mais vivo, mais humano
mais real. Sabe o que Augusto disse naquela madrugada? Marina perguntou. Que impérios construídos sobre areia merecem ser levados pela maré. Ele achava que estava falando sobre mim, sobre esta empresa, mas agora percebo que ele estava falando sobre qualquer organização que esquece que é feita de pessoas, que trata seres humanos como peças invisíveis de uma máquina. Dona Irene se juntou a ela na janela. E agora? Como descreveria este império? Marina pensou por um longo momento. Agora não é mais um império. É uma comunidade. Construída não sobre areia, mas sobre algo muito mais sólido, reconhecimento mútuo, respeito genuíno e a compreensão de que o maior ativo de qualquer organização são as pessoas que a compõem, independentemente de onde estejam na hierarquia. Elas ficaram ali em silêncio confortável, duas mulheres de gerações diferentes, de origens diferentes, mas unidas por uma compreensão compartilhada de que verdadeira liderança significa ver e valorizar cada pessoa, especialmente aquelas que o mundo ensinou a ignorar. Lá embaixo, a cidade acordava para mais um dia. No 38º andar da Quintela Engenharia, o sol nascente iluminava um escritório onde uma vez apenas números e lucros importavam, mas que agora abrigava algo mais precioso, sabedoria nascida da humildade, transformação nascida da crise e esperança, nascida do reconhecimento de que cada pessoa, absolutamente cada pessoa, merece ser vista. Fim da história. A jornada de Marina Quintela e Dona Irene nos ensina que as respostas mais valiosas frequentemente vêm dos lugares onde menos esperamos encontrá-las. Se esta história tocou seu coração, se você também acredita que cada pessoa merece ser vista e valorizada, deixe seu comentário compartilhando suas reflexões. Inscreva-se em nosso canal para mais narrativas que celebram a humanidade em meio aos desafios da vida moderna. E não esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram transformação real. Qual foi o momento desta história que mais marcou você? Conte-nos nos comentários, pois sua voz também merece ser ouvida.